Fala meus traders, eu sou Marcelo Ferreira e hoje eu vou falar para você sobre calendário econômico, que é um dos erros muito grandes que a galera iniciante comete no início, justamente por adquirirem informações erradas e muitas vezes informações desnecessárias. Como utilizar o calendário econômico a seu favor? Eu vou te ensinar tudo isso nesse vídeo, então fica ligado aí que eu já te conto. Calendário econômico. Antes de eu te falar um pouquinho sobre calendário econômico, deixa seu like, compartilha esse vídeo e escreva aqui no comentário realmente qual é a sua maior dificuldade no mercado financeiro e qual é a sua maior dificuldade nessa introdução aí ao mundo Forex, beleza? Vou pegar a sua pergunta, vou pegar a sua dúvida e quem sabe você não vira tema aí dos próximos vídeos. Vamos falar um pouquinho sobre calendário econômico. Cara, como que eu utilizo o calendário econômico para poder negociar no mercado Forex? Muitas pessoas enviam perguntas para mim mais ou menos assim: Porra, Marcelão, você utiliza o calendário econômico para operar? Na verdade, o grafista, ele não precisa do calendário econômico. O próprio gráfico, ele te mostra de forma antecipada todo o operacional que deve ser aplicado naquela ordem. O calendário econômico é para quem geralmente faz uma análise chamada análise fundamentalista. Tem muita diferença entre análise fundamentalista e uma análise em gráfico. Vou deixar aqui em cima um cardzinho sobre um vídeo que eu falei sobre analista versus traders. Clica lá e você vai saber um pouquinho sobre a análise fundamentalista versus a análise grafista. Mas geralmente quem utiliza a análise sobre o calendário econômico, esse trader ele está utilizando uma análise fundamental. Qual é o grande problema disso? Quando você utiliza essa análise fundamental no curto prazo, essa análise fundamental ela perde total qualidade. A análise fundamental ela pode fazer muito sentido no longo prazo. Por exemplo, gráficos semanais, gráficos mensais. Por isso que a análise fundamental ela dá tão certa no mercado de ações, porque a análise fundamental ela é utilizada por longo prazo. O problema é que a galera iniciante utiliza a análise fundamental para operar gráficos de 15 minutos, muitas vezes gráficos de 5 minutos e muitas vezes o gráfico de 1 minuto. E esse é um grande problema, porque eu vou dar um exemplo muito clássico no Forex. No Forex a gente opera a relação base-cotação. Eu vou dar um exemplo da paridade euro-dólar. No euro-dólar você tem o euro como base e o dólar como cotação. No dólar-iene já é ao contrário. Você tem o dólar como base e o iene como cotação. Como que funciona o gráfico no mercado Forex? Por exemplo, vamos imaginar um estado de desvalorização do dólar naquele dia. Você vai ter um quadro de dólar desvalorizado. Automaticamente você teria um euro-dólar em alta, aí você teria aí um dólar-iene em queda. Se você tem um dólar desvalorizado, na paridade que o dólar é a cotação, você vai ver a base em alta, ou seja, você consegue ver um gráfico de alta. Na paridade que o dólar é a base, você vai ver esse gráfico em queda, entende? Então tem muita gente que utiliza esse tipo de análise fundamental, o calendário econômico, para tentar realizar as tão famosas operações de correlações contrárias. As operações de correlações contrárias realmente elas acabam não dando tão certo como a grande maioria das pessoas acreditam que ela daria. Um exemplo. Vamos supor que você tem uma notícia favorável ao dólar às 9 horas. Na teoria seria lindo você operar uma correlação contrária. Opa, eu vou comprar euro-dólar e vou vender dólar-iene. Essa correlação contrária, na prática, ela acaba não funcionando muito bem quando o assunto é notícia. Por exemplo, vamos imaginar uma notícia explodindo no dólar às 9 horas da manhã. E você tem uma notícia de 3 touros. Porque geralmente no calendário econômico, a volatilidade da notícia é medida pelos touros. Quando você vai lá no site da Investing, por exemplo, e está visualizando lá uma notícia de um touro, quer dizer que vai ser uma notícia de volatilidade baixa. Uma notícia de 2 touros, quer dizer que vai ser uma notícia de volatilidade moderada. Uma notícia de 3 touros, quer dizer que vai ser uma notícia de volatilidade alta.
alta. Na teoria é lindo, né? Mas na prática, nada disso funciona. Pode acontecer, por exemplo, de você ter uma notícia às 9 horas da manhã de 3 touros, volatilidade alta, e o mercado nem se movimentar. E aí você fica lá aguardando. Geralmente, eu não utilizo o calendário econômico para me dar uma entrada, para me mostrar uma entrada, para mostrar qual hora eu devo executar essa ordem. Mas eu utilizo o calendário econômico para me mostrar o horário e a marcação, porque eu sei que dentro daquele horário pode ter uma possível volatilidade, uma possível movimentação do mercado. Mas a minha execução da ordem, ela nunca vem pela análise fundamentalista. Ela nunca vem pelo fundamento. Ela sempre será decidida pela parte gráfica. Se às 9 horas da manhã está explodindo uma notícia e o gráfico ele me mostra essa notícia disparando, automaticamente eu fico muito mais tranquilo para executar essa ordem. Eu nunca aperto o botão somente pelo fundamental. Eu aperto o botão somente pela ordem executada pelo gráfico. Até porque, como eu disse, pode acontecer de uma notícia estourar 3 touros às 9 horas da manhã e o mercado nem balançar. E pode acontecer o contrário, hein? Tomem cuidado com o famoso movimento especulativo. Esse movimento especulativo que acontece na hora da notícia é justamente o movimento que vai pegar o stop da grande maioria que acreditou naquele fundamentalismo. O que acontece nesse movimento especulativo? Geralmente você tem uma notícia favorável ao dólar. A sardinhada, ela olha para aquela notícia favorável ao dólar e geralmente essa sardinhada vai operar a favor do dólar. E sabe o que acontece? Lá no gráfico, na hora da notícia, o mercado vem contra o dólar. E todo mundo acreditando que o dólar ia ser positivo, que o dólar era favorável, e aí o mercado te mostra uma posição totalmente contrária ao dólar e vai estopar a grande maioria. O fato de ter uma notícia naquele momento não significa que o mercado vai respeitar o fundamental. No longo prazo ele acaba respeitando mais. Essas notícias de curto prazo, elas vão se refletindo no longo prazo. Mas acontece que muitas vezes uma notícia pode ser favorável ao dólar. O que vai acontecer? Por mais que ela seja favorável ao dólar, o mercado vai despencar e depois o preço vai descontar tudo. O preço geralmente desconta tudo. Então, na hora da notícia favorável ao dólar, por exemplo, você pode ter um mercado despencando contra e ele vindo corrigindo aos poucos depois e provavelmente você levou um stop por ter operado no time errado. Portanto, utilize o calendário econômico apenas com uma base de informação pelo horário que pode explodir uma notícia e se o seu gráfico te der uma entrada, você vai lá e executa. Se a Faimate te der uma entrada no gráfico bem no horário da notícia, você pode ir lá e executar. Na grande maioria das vezes, a notícia vai explodir, por exemplo, umas 9 horas da manhã e a Faimate já te deu a entrada antes, entende? Ou seja, a notícia vai explodir, você já está posicionado e na grande maioria das vezes você já está com o stop no 0 a 0. Então não perde tempo esperando o horário da notícia. A técnica te deu a entrada, vai lá e executa, independente se a notícia vai estourar ou não. O problema é o seguinte: vícios desnecessários, acumulação de informação realmente errada e crenças que vocês adquirem justamente por aprenderem e por pesquisarem errado na internet. A crença da análise fundamental para o mercado Forex, ela é muito mal pregada. Infelizmente, milhares de iniciantes caem nessa crença e acabam operando errado no início e não têm o devido comportamento por ter justamente aprendido errado. Mas o Marcelão tá aqui para te ajudar e mais uma vez eu te salvei. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilhe o nosso canal, compartilhe o nosso vídeo e deixa no comentário aqui também dúvidas e sugestões para os próximos temas aí, porque eu quero te ajudar, eu quero pegar realmente na sua mão e a gente vai junto ganhar muita grana aí nesse mercado, beleza? Fiquem na paz, fiquem com Deus e vamos que vamos.